Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Bruno Monteiro, sou professor de matemática e nessa aula hoje eu vou falar com o pessoal do 7º ano, beleza? Então você que está aí com dúvidas, né, em certos conceitos de matemática, hoje nós vamos falar sobre números inteiros, especificamente sobre adição e subtração de números inteiros. Vamos lá? Aqui nos nossos slides a gente tem um conceito, né, retomando o conceito sobre o que é um número inteiro. Os números inteiros relativos são formados por todos os números inteiros negativos, pelo zero e por todos os números inteiros positivos. A gente vai começar a nossa aula hoje dando dois questionamentos com vocês. O primeiro é da Maria Eduarda. A Maria Eduarda tem R$80 no banco e realiza uma compra no valor de R$110. Não sei qual foi essa compra que ela fez, né? A gente não sabe mais do que a gente sabe lendo o exercício, é que ela tem um valor no banco menor do que foi a compra que ela fez. Então a pergunta é, como que vai ficar a situação financeira de Maria Eduarda? O nosso próximo questionamento é, até o momento o Sport marcou 40 gols e sofreu 48 no Campeonato Brasileiro. Qual o saldo de gols do Sport? A gente sabe que o Sport ele fez 40 gols, mas ele sofreu 48. Então a pergunta é, praticamente está perguntando qual que é a situação, no caso do clube no campeonato. É boa ou é ruim? Partindo disso, a gente vai começar falando sobre as operações mesmo. Tanto no conjunto dos números naturais como no conjunto dos números inteiros, temos 4 operações: a adição e subtração, a multiplicação e a divisão. A gente sabe que a adição e subtração elas têm uma conexão entre si, tanto como a multiplicação e divisão. Mas nessa aula, o nosso foco vai ser somente a adição e subtração. Para a gente, na verdade, relembrar, né, a gente tem que dar uma olhada aqui para a reta numérica e ver que do nosso lado direito do zero, a gente tem os números positivos. E do lado esquerdo, a gente tem os números negativos. Vamos lá, então. A adição e subtração, para começarmos a estudar essas duas operações, vamos conectá-las ao nosso sistema financeiro, ou seja, sempre lembrar de dinheiro. Fazendo essa conexão, você não irá errar e provavelmente com a prática irá resolver os exercícios automaticamente. Pessoal, sempre quando você tiver uma continha, seja ela de adição, subtração, né, você sempre tem que você tem que sempre lembrar na sua mente que você está falando de dinheiro. Sempre quando você conectar essas operações ao sistema financeiro, ao dinheiro propriamente dito, você não vai errar, tá bom? A adição, pessoal, ela representa sempre uma junção de elementos, uma soma. A gente chama ela popularmente de continha de mais. Sempre quando você vê o sinal de mais, você deve sempre lembrar que é um dinheiro que está na conta, né? Ou seja, é um dinheiro que está sobrando ou que você está pagando. Então, sempre quando tiver o sinal de mais, que você vai remeter, né, ao dinheiro, sempre é um dinheiro que está sobrando, que você está pagando, ou você sempre deve lembrar que é um dinheiro que está na sua conta. A subtração, ela representa sempre uma diferença de elementos, uma perda. A gente chama ela popularmente de continha de menos. Agora aqui, ó, sempre quando você vê o sinal de menos, deve sempre lembrar que é um dinheiro que está devendo na sua conta, ou que você está em falta, ou que você vai tirar, ou que você vai retirar. Agora a gente vai ver, né, as interpretações. Mediante o que a gente viu sobre o que é a adição e o que é a subtração, a gente vai ter alguns exemplos de interpretação das continhas. Então vamos lá então. Aqui a gente tem, ó, algumas interpretações podem ser feitas. Abaixo são alguns exemplos, mas você pode interpretar da sua forma usando outras palavras. Isso que está escrito aqui está querendo dizer que eu vou fazer a minha interpretação, mas você, de acordo com a sua linguagem que a gente viu na aula hoje, você pode interpretar usando outras palavras. Olha o primeiro exemplo. Mais 7 mais 5. Eu vou dizer o quê? Que eu paguei 7, paguei 5. Ou seja, eu paguei. Então quer dizer que eu paguei no total 12. Agora o próximo exemplo, eu paguei 7, estava devendo 5, ou seja, mediante a essa situação vai sobrar para mim R$2. O próximo exemplo, eu devia 7 e paguei 5. Então, aconteceu algo que vai ficar faltando R$2. E a última situação é menos 7, menos 5. Ó, estou devendo 7, estou devendo 5. Ou seja, no total eu vou continuar devendo um total de 12. Agora, pessoal, comumente você vai ver também exercícios que vai ter o parênteses.
O parênteses ele tem uma interpretação parecida, mas você precisa estar atento a alguns detalhes. Vamos lá, para o uso do parênteses, vamos usar a ideia de. O sinal de mais você sempre vai juntar. Então, aqui, olha esse exemplo. Menos 7 mais, parênteses, menos 4. A minha interpretação ela ficou assim, gente. Eu devo 7. Eu juntei uma dívida de 4. Então, essa dívida, esse mais, eu vou juntar, no caso, essa dívida que eu tenho de 4, ou seja, o total que eu vou estar devendo vai ser 11. Eu vou ter que somar a minha dívida. Vou ficar com 11. Na verdade, eu vou ficar devendo 11. Menos 11. Agora, o sinal de menos, você vai retirar. Então, ele é um pouquinho diferente. Olha o exemplo de baixo. Menos 7 menos mais 4. Eu devo 7 e retiro esse 4. Eu retiro 4, eu fico com uma dívida de 11. Ou seja, aquele 4 que estava positivo na minha conta, a partir desse sinal de menos, eu vou tirar. Ele vai passar a ser uma dívida. No caso, eu vou ter que juntar essas duas dívidas. Essas duas dívidas, elas ficarão menos 11. O último exemplo, com o sinal negativo mesmo, é menos 7 menos 4. Então, vamos lá. Esse é legal. Ó. Eu devo 7 e eu vou retirar a minha dívida de 4, ficando com 4 positivo. Portanto, a dívida que eu tinha de 7, eu devia 7, eu vou pagar 4. Aí, no final, eu vou ficar devendo só 3 e não como a anterior, que eu estava devendo 11. Agora, mediante a esses conceitos que a gente viu, a gente vai ver agora na prática como que você irá fazer. Então, a gente vai voltar. Tá? Então, nós iremos voltar agora aos 2 questionamentos anteriores e nós vamos ver na prática como que a gente vai resolver. O primeiro questionamento era da Maria Eduarda. A Maria Eduarda, ela tinha R$80 no banco. Se ela tinha R$80, ela estava com o valor positivo, mais 80. Só que ela fez uma compra e a partir dessa compra, essa compra foi maior, né? Ela fez uma compra de R$110. Então, o banco automaticamente retirou da conta dela R$110. Provavelmente ela pode ter usado o cartão de débito dela. Como que ficou a situação financeira dela? O nosso questionamento ele não perguntou o valor, mas a gente pode incluir até, né, dentro desse exercício o valor. Então, tenho mais 80 menos 110. A situação dela vai ser boa ou vai ser ruim? Ela vai ficar na verdade, com valor positivo na conta ou com valor negativo. Pela lógica, você está vendo que o valor negativo é maior do que o valor positivo. Então, logo ela vai ficar com o valor negativo. De quanto? Você vai ter que tirar 80 de 110. Fazendo o cálculo, vai ficar devendo 30. Então, a situação dela, ela ficou devendo R$30. Ok? O nosso próximo exemplo... Desculpa. O nosso segundo exemplo é do time do Sport, né? Do Campeonato Brasileiro. O Sport ele marcou 40 gols. Então, digamos que ele tem um valor positivo. Ele fez 40 gols, mas, contrapartida, ele sofreu 48 gols. Então, desses 40 gols que o clube fez, ele levou 48. A situação dele não é boa. Mediante o que a gente já viu, remetendo esses valores a dinheiro, é como se o Sport estivesse com R$40 e eles tivessem feito uma compra de R$48. Ou seja, eles vão continuar devendo R$8. Então, a situação também não é boa. Se o Sport precisar desse valor para se classificar no campeonato, ele pode ser que ele não consiga, porque o saldo é negativo. Então, percebam no caso, os sinais eles são importantes para você analisar todo o contexto que você tem do exercício. Beleza? Pessoal, para a gente continuar aqui, eu fiz alguns exemplos de exercícios de expressão numérica com parênteses. Vamos dar uma relembrada. O sinal positivo, antes do parênteses, a gente sempre vai juntar. O fato da gente juntar é só você repetir o número. Então, se eu tenho um menos 8... eu estou juntando com a minha dívida de 4, eu posso repetir ela, ok? Mas quando você tem um sinal de negativo, esse valor negativo, ele na verdade vai retirar a situação que o número está. O número dentro do parênteses é menos 10. Eu tenho um sinal de menos, eu vou retirar essa dívida de 10. Eu vou ficar com 10 positivo. Ah, mas assim pode ser difícil eu memorizar. Sim,
Você pode fazer também de uma outra maneira, mais prática. O sinal de menos sempre vai ser, você vai usar o número oposto ao que está dentro do parênteses. Ou seja, isso aqui está 10 positivo, isso aqui está 10 negativo, nós iremos ficar com 10 positivo. Fazendo essa conexão também pode ser mais rápido para você. Então, aqui a gente já tem menos 8, menos 4 e mais 10. Para finalizar esse cálculo, a gente faz o seguinte, a gente soma os valores negativos e soma os valores positivos. Eu estou devendo 8 e devendo 4, lembrando lá no começo da aula, minha dívida com minha outra dívida, eu vou ter que juntá-las. Então, eu vou ficar com 12 negativo. Logo, desse 12 negativo, eu vou somar 10, ou seja, eu vou pagar 10, ao final, eu vou ficar devendo R$2. Então, o final dessa expressão numérica é menos 2, ok? Se você não entendeu, você dá um pause, você pode voltar a explicação, que é dessa maneira, e pratique sempre. O nosso segundo exemplo aqui, que eu dei para vocês, é um pouquinho maior, mas ele também, no caso, usa o conceito de parênteses, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. O primeiro número é 12 positivo. Então, eu vou repeti-lo. Ah, professor, mas ele não está com sinal. Não tem problema, isso também é uma observação. Quando o número não tem o sinal, ele também é um número positivo, tá bom? Pode ter o sinal de mais, como não pode ter, ok? Então, vamos lá. Eu tenho 12, eu estou somando essa dívida de 4, então eu vou incluir esse menos 4 na conta. Agora, aqui eu estou retirando a minha dívida de R$2. Então, ela vai transformar num crédito de R$2. Sabe onde acontece isso? Quando você, no banco, você faz uma compra pela internet, daqui a pouco você se arrepende de fazer essa conta. Sabe o que o banco faz no seu extrato? Ele faz um menos no débito que ele retirou. Então, ele transforma no crédito. Você fez uma compra, o banco tirou o dinheiro. Aí você se arrependeu de comprar, o banco ele devolve, fazendo essa conexão. Menos e menos, o sistema vai entender que ele vai devolver o dinheiro colocando R$2 de volta. Pessoal, para finalizar aqui, ó, eu vou retirar essa dívida, eu vou retirar esse 10 positivo, ou seja, ele está com crédito de 10. Esse negativo eu vou retirar. Vai ficar menos 10. Era um crédito, mas agora eu vou ter que tirar, vai ficar uma dívida. Pessoal, como que a gente vai fazer? A gente vai somar os números positivos e somar os números negativos, os débitos e os créditos. 12 eu vou somar com 2, vai ficar com 14. O menos 4 eu vou somar com o menos 10, então vai ficar com uma dívida de 14. Ao final de tudo, a gente fez todo esse processo, para no final, 14, eu vou tirar 14, vai dar 0. Olha que legal. Então é isso, pessoal. A explicação básica é essa. Para finalizar, aqui eu vou deixar um desafio para vocês. Para vocês, no caso, praticarem com bastante força, faz em casa, se esforcem bastante. Aqui eu vou deixar para vocês, vai aparecer para vocês aí, na verdade, um desafio final de uma expressão numérica. Embaixo tem a respostinha também para você. Então, pratiquem bastante a expressão. Se você precisar, volte os conceitos, mas não é difícil. Entenda, não é difícil. Essa matéria de números inteiros, ela é muito importante. Então, ó, aí para você o desafio, resolva a expressão abaixo. 7 mais menos 5, mais 4, menos 12, menos 25, menos mais 21, menos 20, mais 14. Olha que legal. Aqui tem a respostinha para você treinar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Valeu.